Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui da Comunidade do Investidor. Hoje nós vamos fazer uma introdução sobre esse assunto que ainda é inédito aqui no nosso canal. Criptomoedas, vamos falar especificamente sobre o Bitcoin, conhecer um pouquinho da história e da valorização desse criptoativo que é o mais famoso desse mercado de criptomoedas. Existem outros também, mas o Bitcoin é o mais popular realmente. Vamos começar falando um pouquinho sobre a criação dessa moeda. Bom, o que é o Bitcoin? É uma moeda virtual descentralizada. O que nós queremos dizer com descentralizado? Ela não pertence a algo ou alguém e ela não sofre nenhum tipo de pressão ou de influência externa. O primeiro artigo que a gente tem conhecimento sobre o Bitcoin foi publicado em 2007 por Satoshi Nakamoto. Então foi o primeiro comentário, né, o primeiro artigo onde se trouxe o assunto aí para conhecimento geral. E desde 2013 o seu uso tem aumentado, né, a sua procura, a sua negociação tem sido extremamente aumentada em função também, né, da sua cotação com o dólar. O Bitcoin ele nasceu basicamente da ideia de ir num caminho oposto, né, contrário à moeda fiduciária como a gente conhece, que são as moedas em papel aí que todos os países possuem. Ela é uma moeda virtual P2P ou peer-to-peer, que na tradução, né, livre seria ponto a ponto. Ela possibilita que a sua transferência seja feita sem que haja um intermediário. Eu não preciso passar por uma instituição financeira, por um meio de pagamento, por qualquer fluxo que seja. Ela é ponto a ponto. Eu transfiro direto para você e não precisa haver nenhum tipo, nenhuma pessoa, nenhuma instituição, nada que intermedie essa transferência. Essa transação ela é muito rápida e segura e ela só acontece por causa de uma tecnologia conhecida como blockchain. Toda vez que a gente vai ler alguma coisa, pesquisar sobre criptomoedas, sobre criptoativos, a gente ouve esse tal de blockchain. É essa tecnologia de transferência rápida e segura dos dados, no caso das próprias moedas em si. Tá? É um banco de dados que são distribuídos e ele criptografa todos os dados necessários de forma descentralizada, ou seja, livre, sem que passe por nenhum tipo de intermediação. E ele realiza essa transação, então, de um ponto a outro, sem necessidade de que tenha uma terceira entidade ali intermediando essa negociação. Os blockchains, eles precisam ser minerados. Esse é um outro termo técnico que a gente ouve muito falar, né? Minerar Bitcoin, minerar um criptoativo. Então, eles necessitam ser minerados em computadores que são extremamente potentes. E assim eles mantêm o mercado e as transações de bitcoins acontecendo de uma maneira ideal, de uma maneira prática e que consiga fluir. O primeiro blockchain minerado, ele revelou essa frase que eu trouxe para vocês: chanceler à beira do segundo resgate aos bancos. Foi uma crítica muito clara ao sistema econômico tradicional, atual, como a gente conhece, que é centralizado. E o Bitcoin estava chegando exatamente para combater isso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o histórico de valorização e entender também as vantagens e as desvantagens. Desde a criação do Bitcoin, aqui a gente está falando especificamente desse criptoativo, porque existem outros, ele teve uma valorização assim, absurda, surreal, de 9.000% somente nos últimos 5 anos. E é claro que existem algumas causas muito claras, muito específicas para o sucesso dessa moeda virtual. E eu trouxe alguns pontos principais para vocês. O Bitcoin é uma moeda diferenciada. Por quê? Ela é uma moeda descentralizada, ela é inerte, ou seja, ela é completamente protegida dos efeitos que todas as demais moedas fiduciárias que a gente conhece sofrem. E a demanda por este produto, né, pelos criptoativos, tem aumentado de uma maneira muito considerável. E aí é oferta e procura, né? Se há demanda, os preços sobem.
No caso do Bitcoin também, existe aqui uma curiosidade. Há um número limitado de moedas. Quando o Bitcoin foi concebido, ele já foi desde o início criado com a ideia de que só seriam criadas, disponibilizadas 21 milhões dessas moedas e nada mais. Ou seja, foi criado para todas as pessoas um senso de urgência. Por quê? Diferente das moedas fiduciárias, que tem aí as casas das moedas em seus países e são geradas novas cédulas, novas moedas, no caso do Bitcoin, desde lá o início, na sua criação, foi determinado que teria um número limitado. E a partir daquele ponto não existiria mais. Então isso criou essa necessidade, essa urgência de adquirir, uma vez que tinha um estoque limitado que não seria renovado. E existe uma outra coisa muito interessante também, que é bem técnica, mas que eu vou explicar aqui de uma maneira bem simplificada. É um termo, inclusive, que existe no mercado e que a gente vai entender um pouquinho, que é o halving, ou halving. Eu já ouvi as duas pronúncias. Então, vamos lá. Existe uma diminuição da produção diária de bitcoins também. Esse processo, esse fenômeno, ele acontece a cada 4 anos. É este fenômeno que é chamado de halving dos bitcoins. O que isso quer dizer? A gente também viu muito isso quando a gente está pesquisando e é um pouco complexo para entender. Basicamente, o que ocorre? Um corte automático e a produção diária do Bitcoin cai pela metade. Hoje são produzidos 900 Bitcoins ao dia. Em maio de 2020, nós tínhamos 1.800 Bitcoins ao dia sendo produzidos. Então houve esse último halving e aí foi cortado pela metade a produção. Aí o que acontece? Se existe uma oferta ainda mais limitada daquele ativo, 50% menor, o preço do ativo sobe, porque existe a demanda e uma menor oferta. É assim que esse mercado funciona. E aqui a gente tem um gráfico para a gente entender um pouquinho a valorização do Bitcoin. Então, lá em 2010, partindo do zero, ele deu um salto no ano de 2018 e agora, no ano de 2020, já está aí na média de $35 mil a cotação. A gente consegue acompanhar isso muito facilmente pelo Google, aí jogando a cotação do dia do Bitcoin. Vamos falar um pouquinho também de algumas vantagens. Bom, a gente já tem falado aqui ao longo da videoaula sobre descentralização, então ele não sofre nenhuma pressão inflacionária de qualquer poder externo, de qualquer governo, ele possui uma alta segurança. Dadas essas características de mineração, da criptografia, de ser uma transferência peer-to-peer, não pode ser falsificado. Essa é uma outra vantagem. E também tem taxas muito mais baixas do que o sistema financeiro tradicional, quando a gente trata aí de movimentar as moedas fiduciárias como a gente conhece. As transações com Bitcoin, elas ocorrem 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não tem intervalo algum. Eu tenho como acompanhar todas as transações e movimentações e ela é uma moeda mundial. Não tem essa questão de câmbio de um país para outro, de valores, a gente comparando, por exemplo, o real com o euro, com o dólar, que está assim geograficamente limitado. O Bitcoin é uma moeda mundial. Eu posso receber em qualquer lugar do mundo. Até uma atençãozinha aqui, a gente tem nessa foto desse slide o Bitcoin, o Ethereum e o Ripple. São outros criptoativos. Como eu comentei com vocês no início, o Bitcoin é o mais famoso, mais popular e conhecido, mas existem vários outros criptoativos também bem interessantes. Algumas desvantagens, então. Bom, é um ativo bastante volátil em certos momentos. Gente, quem não é bom, não é forte de coração, não dá para trabalhar e negociar com Bitcoin. Ele oscila os preços de uma maneira assim surreal. É de uma volatilidade extremamente alta e rápida, ágil. Leva-se pelo menos 10 minutos para uma transação de Bitcoin ser aprovada. Algumas pessoas consideram isso desvantajoso. Quando a gente fala de operar no home broker, em segundos o preço de um ativo altera absurdamente. Então, quando a gente fala que leva para esse cenário, dizendo que em 10 minutos uma transação de Bitcoin será aprovada, em 10 minutos muita coisa aconteceu. A complexidade também do sistema financeiro eletrônico, para muitas pessoas, pode ser um impedimento, uma desvantagem, né? Essa complexidade de entender
tudo isso acontecendo no mundo virtual, como é que é esse halving, como é que é a questão da transferência peer-to-peer, como eu faço esse acompanhamento, como é que funciona uma mineração. E falando aqui em mineração, fica sempre o meu alerta. Muitas pessoas nos contatam, conseguem os nossos dados através de internet, redes sociais, grupos de mensagens e ficam nos oferecendo operações com Bitcoin com lucros extremamente altos em curto espaço de tempo. Gente, a conta nunca fecha, né? Ganho alto com muita segurança num curto espaço de tempo, desconfiem. Existem muitas pirâmides, existem muitas empresas, entre aspas, se revestindo como operadoras de Bitcoin e que na verdade formam verdadeiros golpes utilizando o Bitcoin como porta de entrada. Então, muito cuidado com isso, tá bom? E uma outra desvantagem, além dessa complexidade que eu comentei, é que alguns países não reconhecem o Bitcoin como uma moeda oficial. Então a gente trouxe hoje uma visão geral, né, para que a gente tenha um pouco de contato com esse universo, entenda um pouquinho alguns termos, saiba da sua existência, conheça um pouquinho da história, da valorização e resumimos fechando com algumas vantagens e desvantagens. Espero que isso tenha despertado interesse para conhecer um pouquinho mais, mas a gente precisa ter esses passos, né, essa base fundamental para a gente conseguir daí aprofundar o nosso conhecimento. Então fica aqui essa aula base sobre criptoativos, em especial hoje o Bitcoin. Um grande abraço, até a próxima aula.